biológica molecular falou uma coisa interessante. A bola da vez, em termos de saúde mental, agora é a cognição, pensar. E nesse mês eu estou falando bastante sobre colocar limites nas relações humanas para você se proteger de pessoas abusivas, autoritárias, agressivas. Eu mostrei como isso é importante, especialmente se o indivíduo é de um temperamento sensível. Com alguma frequência eu junto alguns pães numa sacola para dar a cachorros de rua. E vez ou outra eu passo numa estrada aqui perto dos estúdios da TV Novo Tempo, uma estrada bem secundária, onde tem alguns cães que ficam por ali na estrada. Alguns são magros e dá para ver que falta comida também para eles. Outro dia eu passei por ali e a minha sacola de pães estava com boa quantidade de miolo, de pão ainda em boas condições. Eu parei meu carro e logo veio um cachorro que ficou me olhando ao lado da minha porta. Eu joguei alimento para ele e imediatamente surgiu um outro cachorro agressivo que atacou esse para quem estava ali olhando pela janela e a quem eu dei o pão a primeira vez. E era um cachorro dominador, egocêntrico, agressivo, enquanto que o outro era mais sensível, mais manso e que até se afastou diante desse cara aí violento. Eu usei uma estratégia para defender o mais fraco. Peguei um pedaço de pão, joguei para longe do meu carro, para esse pão agressivo, e esse cachorro agressivo ir lá e pegar, e ele saiu correndo para pegar aquele pão, e aí eu fui e dei o alimento para aquele mais manso que tinha ficado ali perto do carro. No reino animal irracional, existe um paralelo com os humanos chamados de racionais. Parece que os mais fortes vencem. São os mais fortes vencedores em quê? O que faz com que uma pessoa seja considerada forte na vida? Ganhar dinheiro? Acumular patrimônio? Bom, o tema de hoje não é sobre injustiça social. Vamos deixar isso por um outro momento e voltemos a analisar sobre a necessidade de colocação de limites que as pessoas mais sensíveis precisam e podem aprender para viver no meio dos humanos agressivos. A cientista norte-americana Elaine Aron verificou a existência de um traço de personalidade que ela e sua equipe de pesquisa definiu como pessoas altamente sensíveis, HSP em inglês. Em seus estudos, diz ela que isso parece ter que ver com temperamento, sendo inato, ou seja, o sensível nasce assim. Podemos notar isso nas crianças. Numa mesma família, filhos dos mesmos pais, comendo a mesma comida, vivendo no mesmo ambiente, possuem temperamentos diferentes. Um irmãozinho, desde que nasce, é mais arrojado do que o outro. Um é mais sensível e o outro mais durão, mais durona, não é mesmo? Os pais até dizem que aquele filho ou aquela filha foi um bebê mais fácil e outro foi mais difícil. Cientistas verificaram que parece existir 9 traços de temperamento. Resumir em 3 que parecem cobrir a maioria das crianças, dando os nomes de temperamento fácil, difícil e de aquecimento lento. Um cientista da Universidade de Harvard, chamado Jerome Kagan, verificou essa diferença entre as crianças que ele chamou inicialmente de inibidas e desinibidas. Ele levava crianças ao laboratório onde tinha um monte de brinquedos interessantes. Ele observou que algumas crianças mantinham distância e observavam quando chegava ali no laboratório. E outras se lançavam ao ambiente e começavam a brincar com tudo. Qual é a melhor? Qual é a melhor criança? Nos estudos da doutora Elaine Aron e equipe, foi sendo verificado que a pergunta certa não era qual é a melhor, mas qual é a melhor para o quê? No mundo empresarial capitalista só existe uma pergunta: qual é a pessoa melhor? E a resposta sempre é a mesma: aquele que produz dinheiro. Eu acho isso uma mediocridade. O Senhor Jesus até disse: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Isso está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. As pessoas com traço de personalidade sensível, descrita pela doutora Elaine Aron, com quem eu tenho contato, possuem mais empatia, vão mais fundo nas conversas. O barulho ambiental as incomoda mais do que para outras pessoas. Um indivíduo com esse perfil de sensibilidade, se está no shopping, se preocupa com as pessoas ao redor no sentido de não atrapalhá-las de passar, tira do caminho aquela cestinha onde se coloca compras para ninguém tropeçar nelas. Como disse uma conhecida minha, essas pessoas são aquelas que têm vontade de arrumar a fila do caixa quando essa fila está bloqueando a passagem. Você é assim?
Ou você nem nota a cestinha no chão e muito menos percebe que o pessoal fez a fila para o caixa, prejudicando a circulação do povo? Sabe o que os estudos científicos sobre esse tipo de sensibilidade e percepção dizem sobre quantos indivíduos percebem coisas como estas? Cerca de 20%. Ou seja, de cada 100 pessoas, só 20 percebem detalhes. Será que as 80 são distraídas? São egocêntricas? Ou são normais porque só prestam atenção no que querem prestar atenção? Será que falta senso de comunidade? Será que falta ter uma mentalidade de ajuda? Pessoas sensíveis podem, por outro lado, invadir limite dos outros. Por exemplo, fazerem perguntas pessoais para alguém menos sensível. É mais interessante para um indivíduo sensível fazer uma pergunta mais profunda do que apenas dizer: "Oi, como é que vai?", de rotina. Anos atrás, ao estudar na Argentina, com parte do meu treinamento como psiquiatra, eu conheci um professor universitário com quem eu fiz uma classe, uma matéria sobre aconselhamento na universidade. E ele tinha um jeito peculiar de cumprimentar as pessoas. Ao se encontrar com alguém, ao invés de dizer "Oi, tudo bem?", que em espanhol é "Hola, todo bien?", ele perguntava "Como você se sente?", em espanhol é "Como te sientes?". Mais profundo e menos formal. Mas é verdade, pode incomodar e em alguns casos não ser realmente adequado. Será que as pessoas sensíveis precisam, então, ao invés de manter um jeito de conversar com coisas mais profundas, aprender a jogar a conversa fora? Uma pessoa sensível pode incomodar, porque pode sempre querer manter um diálogo mais denso, mais sério, e isso ficar meio pesado nos relacionamentos. Daí ela pode aprender a pegar leve, brincar um pouco com as palavras e com as pessoas onde isso couber fazer. Pode se tornar também, a pessoa pode se tornar chata às vezes quando a gente se encontra ou se defronta com uma pessoa que sempre tem solução para tudo, que sempre quer dar conselho, mesmo não tendo sido solicitado a fazer isso, não é mesmo? Se você percebe que atua com frequência de forma superficial nos relacionamentos, ou o contrário, se você percebe que sempre pega pesado com os outros, ambos necessitam de perdão, no sentido de perdoar a si mesmos por terem violado fronteiras, limites. Talvez uma oração poderia ser: Senhor Deus, nos perdoe por ignorarmos os limites dos outros, assim como nós perdoamos aqueles que têm ignorado os nossos limites. Bom, é isso aí. Eu espero você no próximo Claramente. Paz, luz, e se você é sensível, pegue leve. E se você não é, preste atenção nas coisas em volta de si. Até lá.